Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Juan Carlos Pires Fachin. Eu sou discente do Programa de Pós-Graduação em Recursos Naturais do Cerrado, o RENAC, da Universidade Estadual de Goiás, e hoje eu estou aqui para defender a minha tese de doutorado, que foi orientada pelo professor Dr. João Carlos Nabu. O nome da minha tese, né, da geral, é Metacomunidade e Otimização do Biomonitoramento da Biodiversidade Aquática de Riachos Tropicais. Inicialmente, eu vou fazer aqui no trabalho, na apresentação, uma introdução geral, e essa introdução geral ela vai valer para os capítulos a seguir, e também eu vou mostrar o processo de metodologia e de material e métodos, na verdade, que vai apresentar os três capítulos de maneira geral. E eu vou mostrar para vocês como que ele vai se desenvolver, tá? Tentei colocar da maneira mais dinâmica possível, que a gente possa ter uma compreensão mais geral e depois de cada um dos capítulos em si, ok? Então vamos lá. Para a gente começar, a gente precisa entender primeiro o que são ambientes de riacho, né? E qual a funcionalidade desses ambientes de riachos no local ou no ambiente que eles existem. Os ecossistemas aquáticos dos cíclulas, eles têm uma biodiversidade única e serviços ambientais de extrema importância, né? Estudos atuais mostram que essas regiões são locais extremamente importantes, principalmente por conta de serem fontes naturais de água, o que vai dar início a várias bacias hidrográficas, rios, lagos e tudo mais, né? A presença desses ambientes é extremamente importante para uma região. Só que esses ambientes, eles também têm fatores que são importantes para a existência deles, como, por exemplo, a presença de matas ripárias. Matas ripárias, antigamente chamadas de mata-galeria, elas têm uma função extremamente importante para o riacho, porque elas auxiliam a reter sedimentos e contaminantes das áreas adjacentes, não permitindo com que esse material venha para dentro do riacho, atuam como um amortecedor contra impactos do desmatamento, não permitindo que fatores externos cheguem até ao corpo d'água e fornecem alimento e proteção a organismos aquáticos presentes naquele local. Então, a mata ripária para esse ambiente aquático, ela é de extrema importância e é o que mostra os artigos, né, que vem sendo desenvolvendo nos últimos anos. No entanto, essas regiões elas têm sido fortemente agredidas e fortemente ameaçadas nos últimos anos, principalmente por fatores como desmatamento. O desmatamento ele vem avançando principalmente por conta da criação de gado, né, para pastagem, criação de pastagem para gado, desculpa, e também para a criação de regiões de plantio. Além disso, fatores como poluição têm sido muito marcantes, principalmente para riachos que são afetados por essa região de pastagem ou agricultura e para aqueles riachos que estão presentes principalmente próximos a áreas urbanas. Esses efeitos eles vão causar alguns danos ao riacho, como por exemplo o processo de assoreamento. O assoreamento ele é causado pelo excesso de entrada de material alóctone, ou seja, que veio do lado de fora. Alguns desses materiais podem servir como nutrientes para que algas se desenvolvam, o que causa o processo de eutrofização, que é o aumento excessivo de algas e cianobactérias em um ambiente, podendo até chegar a ser tóxico para os indivíduos que sobrevivem ali. E isso tudo vai culminar então na redução da qualidade do hábitat, né? Esse hábitat ele não tem mais aquela qualidade que ele tinha anteriormente ou que ele precisaria ter para manter naquele ambiente ali. Tudo bem? Então, essa interferência direta no ciclo de nutrientes e produção de alimentos, ela é extremamente importante quando a gente fala do ambiente aquático, que por ser um ambiente pequeno e normalmente bastante estável. Então, pequenas modificações podem causar interferências na regulação desse ambiente. Além disso, tudo isso que eu expliquei pode ser agravado no período de chuva. Por quê? Quando nós estamos falando do período de chuva, eu tenho uma entrada excessiva de material alóctone ali, que vem sendo trazido com cada vez mais força, quanto mais forte for as chuvas locais. Então eu tenho ali entrada de material externo, né? Todo esse processo para os riachos, até o momento, nós já observamos em artigos, né, pesquisas científicas mostram que isso tem causado uma redução grande na diversidade de vários grupos aquáticos, tá? E que nos períodos de seca
esse impacto tem sido maior nesse ambiente por conta da redução do fluxo da água. Então, durante o período da chuva, nós temos a entrada excessiva de material, o que impacta esse ambiente, e no período de seca, nós temos a redução do volume de água, o que também é um impacto muito grande para os indivíduos que sobrevivem ali naquele local. Nesses locais, então, nós encontramos diversos grupos, né? Então, desde fitoplânctons até os indivíduos maiores, que seriam os peixes, né? Cada táxon vai responder de uma maneira bastante distinta às modificações no meio. Estudos consideram grupos de organismos diferentes que possam responder de maneira eficiente à degradação do meio. Então, vários estudos ambientais feitos nos últimos anos tentam entender como que cada um desses grupos reagem a essas mudanças no meio. No entanto, como a gente pode ver nessa teia alimentar mostrada na imagem, a gente vê que esses indivíduos são dependentes, né? Que esses indivíduos eles têm uma relação muito próxima entre si. Então, será que esses indivíduos têm uma resposta similar? Será que não? Então, vários estudos ainda hoje em dia tentam explicar e tentam descobrir se esses efeitos podem ser medidos, né, nesse sentido, de uma relação de dependência entre esses grupos, né? Então, nesse caso, estudos têm sido feitos, né, com a utilização de vários táxons. Só que vários táxons têm um grande problema, principalmente relacionados ao processo de coleta e de amostragem. Por quê? Cada vez mais, a utilização de vários táxons tem se tornado uma impossibilidade na limitação dos recursos e de pessoal. Porque como são táxons muito específicos, é necessário um grupo de pessoas muito específicos. Alguém que vai trabalhar com peixe, outro que vai trabalhar com fitoplânctons ou plâncton. Então nós perifíton. Então nós temos grupos diferentes e nós precisamos de pessoas que trabalhem. E isso dificulta cada vez mais trabalhos multitaxas que a gente tem observado, tá? Então, quais são as possibilidades alternativas para avaliação da riqueza e abundância de um local? Primeiro, eu tenho algumas possibilidades, como por exemplo, a utilização de traços funcionais. Traços funcionais são medidas que elas podem trabalhar junto com o que eu acabei de falar, com riqueza, abundância e essa diversidade taxon, ou nós podemos observá-la como uma via também para avaliar um ambiente. Além disso, a gente pode fazer testes, e alguns trabalhos têm feito isso atualmente, que é a utilização de grupos substitutos. Será que se eu avaliar o grupo de peixe, eu já tenho uma resposta para fitoplâncton e zooplâncton? Será que se eu avaliar zooplâncton, eu já tenho uma resposta direta para fitoplâncton ou para peixe? Então são perguntas que a gente ainda precisa responder. E além disso, quais são os efeitos diretos e indiretos que esse ambiente tem, né? Então, quais são os efeitos causados? Será que existe algum efeito indireto da mudança do uso do solo que a gente pode já observar e saber o que vai acontecer nesse ambiente aquático? Então, essas são perguntas atuais, né, que nós precisamos fazer. Então, os organismos aqui, eles podem responder de diferentes formas. Por exemplo, os ambientes que eles ocupam são os mesmos? Os processos ecológicos sobre esses grupos são os mesmos, são parecidos, são muito diferentes? Esses indivíduos apresentam congruência entre si? Existe uma integridade ripária e ela é necessária para todos os grupos? Será que eles funcionam e respondem da mesma forma? A dinâmica ecológica dos grupos também, ela ocorre similarmente? E o papel do ecossistema? Será que cada um exige diferentemente do ecossistema ou será que eles têm uma mesma exigência, né? E como finalização, a interpretação ou a interação interespecífica desses grupos. Esses grupos interagem entre si? Se interagem, a resposta é similar ou não é similar? Então, para cada um desses grupos, né, nós temos diversas perguntas. O importante, né, nesse momento, é entender qual é a interação desses grupos, se eles respondem da mesma forma e como que eles vão reagir às mudanças ambientais, sendo que todos os grupos são importantes quando a gente pensa em um ambiente aquático, tá? Quando a gente fala em impactos diretos ou indiretos sobre esse grupo, como que espécies, grupos, comunidades refletem a degradação do ambiente? Por exemplo, se eu tenho áreas nativas, pastagem ou agricultura, elas vão interferir diretamente sobre transparência, temperatura, pH, turbidez e estrutura do ambiente?
Será que, por sua vez, todas essas variáveis ambientais, elas têm um reflexo direto sobre fitoplâncton, zooplâncton, peixes e perifíton? Será que essa relação, será que nós podemos compreender que essas relações são diretas de mudança do ambiente para mudança de variável ambiental para mudança de grupo? Ou será que eu consigo observar uma mudança indireta ou uma avaliação indireta, em que se eu tiver uma mudança de ambiente natural para pastagem, por exemplo, eu já tenho uma mudança complexa no grupo de perifíton ou no grupo de peixes? Será que funciona assim? Então, cada vez mais os estudos eles tentam observar se essas relações elas têm uma resposta direta, uma resposta indireta, e cada vez mais a gente vai acelerando nesse processo de compreensão do ambiente natural. E por esses motivos que foram demonstrados aqui agora, o objetivo geral dessa tese de doutorado é avaliar os efeitos diretos e indiretos da paisagem nas comunidades aquáticas, assim como avaliar a concordância espacial entre grupos taxonômicos. Para que isso seja possível, né, nós fizemos ou nós temos a nossa região de amostragem. A nossa região é próxima à Flona de Silvânia, que está representada aqui pelo número 2, aqui no centro da imagem. Foram feitos ou foram amostrados 18 pontos de coletas nessa região, e esses 18 pontos de coleta foram amostrados no ano de 2017, no período de seca. Essa região pertence à Alta Bacia do Paraná, sendo que a Floresta Nacional de Silvânia ela é coordenada pelo ICMBio, que foi um dos apoiadores desse projeto, e as áreas escolhidas elas têm diferentes níveis de cobertura vegetacional. Então eu tenho desde ambientes que são extremamente abertos, em que a mata ripária já foi totalmente tirada, e eu tenho ambientes que são preservados, às vezes mais e às vezes menos do que a legislação obriga, tudo bem? Então esse daqui foi nosso local de amostragem. Cada pontinho preto desse na imagem está relacionado a um dos pontos amostrais, o que compreende no total 3 subbacias. Então eu tenho 3 subbacias distintas em uma mesma região, que seria em torno da Floresta Nacional de Silvânia, tá? Continuando. Para as nossas amostras ambientais, nós medimos variáveis ambientais como temperatura, transparência, pH, condutividade, oxigênio dissolvido, turbidez, clorofila, demanda biológica de oxigênio, oxirredução, oxigênio dissolvido, sólidos totais dissolvidos. Essa coleta de amostra de variáveis ambientais, ela foi feita utilizando a sonda Manta, que está aqui em cima, né? Troquei os nomes, e aqui ao lado nós conseguimos ver as análises que foram feitas em laboratório. Para aquelas variáveis que não puderam ser medidas no ambiente, a água foi coletada, enviada para o laboratório no mesmo dia da coleta, e essas variações ou essas variantes, né, elas foram medidas em laboratório. No ambiente, nós fizemos a medida da largura, profundidade e fluxo daquele ambiente, né? Em relação à largura e profundidade, nós fizemos, o nosso transecto tinha 80 metros, e nós fizemos, então, 9 medidas desse transecto, tanto de largura quanto de profundidade, e foram feitas médias desse material, né? Ou dessa amostra para cada um dos riachos. A mata ciliar, ela foi medida em metros para cada um dos locais, ou para a direção esquerda e direita do ambiente de riacho. E para dentro do ambiente de riacho, nós fizemos coleta como o tipo de substrato, estruturação do hábitat, essa estruturação dos riachos, né, internos, se o material era estável, consolidado, tinha tronco, foliço, lama, areia. Então, todas essas medidas, elas foram coletadas e foram utilizadas de maneira diferente em cada um dos trabalhos que nós vamos ver a seguir, tudo bem? Continuando. Os peixes, ou o grupo dos peixes, foi coletado a partir de uma pesca elétrica, né? E essa pesca elétrica, ela foi passada nesse ambiente, nesses 80 metros de coleta, de maneira muito vagarosa, e que a gente conseguisse acessar todos os pequenos cantos desse riacho, né? Para que a gente pudesse coletar a maior parte desses peixes possíveis ali. Após coletados, os peixes foram
tratados com essência de cravo para que eles ficassem anestesiados e depois eles foram colocados aí em formol 10%, depois de 72 horas em álcool 70% e foram tombados, então, ou eles estão no laboratório, serão tombados na coleção. Então, todos esses 18 pontos coletados foram feitos de uma maneira bastante cuidadosa para que não existisse erro nessa amostragem do grupo de peixes. A coleta do fitoplâncton ela foi feita de tal maneira: nós utilizamos um vidro, né, de cor âmbar, e esse vidro ele foi coletado no principal ponto daquele riacho em que recebia maior luminosidade e que provavelmente tinha uma poça mais lenta de água. Então nós introduzimos esse vidro no ambiente aquático e fizemos a coleta de 100 ml. Depois, esse material de 100 ml foi reamostrado com 10 ml, no qual foi levado para o microscópio e esses indivíduos então foram amostrados ali desses 10 ml, uma subamostra, e eles foram identificados até o ponto mais detalhado possível daquele grupo, né? Os perifítons, eles foram amostrados a partir de troncos, galhos e rocha, né? Nós utilizamos uma medida de 5 por 5 em cima desse material em que nós coletamos o perifíton e fizemos a raspagem desse perifíton. Além disso, nós coletamos e trouxemos para o laboratório, né, pedaços de troncos, pedras e galhos, né, que coubessem em um pote de 500 ml para que esse material ficasse armazenado. Depois também foram levados ao microscópio, uma subamostra, e eles foram contabilizados ali a partir, né, de um microscópio óptico invertido. Tudo bem? E por último, o grupo de zooplâncton, a coleta foi feita a partir da amostragem ou da filtragem de água naquele ambiente ali por uma rede de 20 milímetros. Essa água amostrada, ela foi filtrada em uma rede, como a gente pode ver aí na imagem, e esse material ele ficou armazenado então em um pequeno pote de 100 ml, o qual depois foi subamostrado e esse material também foi feito aí uma medida de quantidade desse zooplâncton no ambiente, ok? Continuando então, a partir da coleta dos peixes, então, nós fizemos a identificação até o nível de espécie para esses peixes e nós classificamos esses indivíduos a partir de suas características funcionais ou traços funcionais de mobilidade. Então, a gente fez uma classificação a partir do hábitat que esse indivíduo usa, se ele é bentônico, nectônico, se ele é um indivíduo de margem ou de superfície, qual a preferência de água desse indivíduo, se é lenta, média ou se essa velocidade de preferência é rápida, e o tamanho desse indivíduo, se ele é pequeno ou se ele é grande. Então nós fizemos essa classificação a partir, né, dos traços funcionais presentes na literatura para esse grupo de peixes. Então aqui na nossa lista estão todos os peixes amostrados com a sua característica. E a partir disso nós fizemos então uma matriz CWM, baseada na composição funcional ponderada pela abundância relativa desses indivíduos. E essa matriz foi utilizada, então, nos próximos passos do trabalho. Em relação às variáveis de paisagem, as nossas amostras foram feitas na cobertura do solo, utilizando imagens do Landsat 8 com o projeto Terra Class Cerrado. Essa imagem, nós classificamos a cobertura vegetacional em paisagem natural, pastagem, agricultura e silvicultura, sendo que o mais importante para o nosso trabalho, então, foram as 3 primeiras. As áreas totais da microbacia, altitude e declividade foram feitas a partir do modelo de digitais de elevação e com essas medidas, né, com essas imagens, nós fizemos então a construção de buffers. Os buffers foram construídos com 50 e 100 metros de diâmetro a partir do eixo do riacho e eles foram feitos com medidas de 100 metros, 500 metros e até a nascente para cada um dos pontos amostrais. Então, como vocês podem ver nessa imagem aqui, nós temos as medidas que nós fizemos no ambiente. Essa daqui é uma das subbacias que nós amostramos e nós conseguimos ver aqui na parte de cima, nessa imagem superior, que nós temos aí um diâmetro de 100 metros e um diâmetro de 50 metros a partir do eixo do riacho.
Por que nós escolhemos essas medidas? Essas medidas foram escolhidas a partir da legislação, em que anteriormente nós tínhamos 100 metros para a proteção do riacho e depois ela foi modificada a partir da largura do riacho. Então nós escolhemos duas medidas, uma de 50 metros e uma de 100 metros, independente da largura do riacho, para que a gente pudesse entender a partir, inclusive, da legislação anterior, se existe um impacto sobre esse material aí. E aí a gente consegue ver, a partir desse ponto 5, por exemplo, que está do lado de cá, a gente consegue observar que dele até a nascente nós temos um buffer construído. No ponto 2, nós temos a partir do ponto 2 até a nascente. Isso daqui seria o buffer de toda a estrutura do riacho, tudo bem? Então nós temos aí que ela vai do ponto até a nascente. E acima de cada ponto, né, eles foram feitos em 100 metros e 50 metros, como a gente vai poder ver aqui na imagem, então. Então nós temos aqui uma medida de 100 metros e posteriormente uma medida de 500 metros. E depois o buffer completo, né, que foi o que eu expliquei primeiro. Continuando. As variáveis espaciais, então, como que elas foram feitas? Autocorrelações espaciais entre os pontos amostrais e nós utilizamos o método de matriz de distância que é seguindo a distância do rio, que é chamada de AVR. A partir desse AVR, né, que é essa autocorrelação espacial, nós construímos uma matriz PCNM, né, que é uma matriz das principais coordenadas entre os pontos vizinhos. Então, a partir dessa tabela com os 18 pontos, nós construímos uma matriz PCNM que no final resultou em 9 filtros espaciais. E esses 9 filtros espaciais, eles vão desde ambientes mais distantes, que seria o filtro 1, até muito próximos, que seria o filtro 9. Então, nós temos diferentes variações ao decorrer desse nosso filtro PCNM. Então, a partir dos dados coletados e mostrados anteriormente, nós construímos 3 capítulos que resultaram em 3 artigos. O primeiro capítulo, ele é chamado Desconstrução de uma metacomunidade de peixes neotropicais baseado em traços funcionais da dispersão. Ou seja, nesse capítulo nós utilizamos aquela tabela que eu mostrei anteriormente, que falava sobre as características de dispersão de cada uma das espécies de peixe. A partir disso, o objetivo geral do trabalho foi avaliar a influência de preditores ambientais locais, espaciais e de uso de solo na estrutura da comunidade de peixes de riacho. A partir disso, nós construímos 4 hipóteses. A primeira hipótese é de que as variáveis ambientais locais, elas têm alteração na estrutura da comunidade de uma maneira geral. A segunda hipótese é que o componente espacial ele interfere em espécies com baixa capacidade de dispersão, espécies menores, bentônicas e com mobilidade reduzida. Enquanto os componentes ambientais locais, eles têm interferência principalmente sobre espécies dependentes da qualidade do hábitat, espécies de margem, nectônicas e bentônicas, espécies de superfície e pequenas e de água lenta, ou que tem preferência por água lenta. E a nossa quarta hipótese é que os componentes de paisagem de uso do solo eles têm alteração ou eles interferem em espécies com menor capacidade de dispersão, pequenas ou médias, e fluxo de água intermediário ou lento. Ou seja, a partir da literatura, nós tivemos, né, ou construímos essas 4 hipóteses, e aí a gente então parte para o material e método. Lembrando que nós utilizamos os dados citados anteriormente. Aqui na análise de dados, nós temos então que as variáveis ambientais foram transformadas pelo uso de log de x mais 1, né, em que elas foram normalizadas. Os dados de paisagem foram transformados em valores angulares, o arcosseno da raiz quadrada, para que eles pudessem ser utilizados juntamente com os dados ambientais. E a partir disso, nós passamos para a primeira análise de dados. As variáveis colineares foram tiradas utilizando, então, o fator de inflação da variância, que é o VIF. A partir disso, nós fizemos a primeira seleção das variáveis que poderiam ser colineares. A partir disso, então, nós partimos para a seleção direta, feita a partir da função forward selection, das variáveis espaciais, ambientais e de paisagem, a partir dos preditores avaliadores, que foram abundância, os peixes grandes, peixes pequenos, peixes nectônicos, peixes bentônicos, ou seja, a partir dos traços funcionais dos peixes, né, que nós selecionamos. Então, a partir das nossas coletas, nós conseguimos 1.098 indivíduos pertencentes a 33 espécies, 6 ordens e 18 famílias.
Das ordens, a que mais apresentou grupos foi Carassiforme, com 7 famílias, e a que menos foi Simbranquiforme, com 1. Os indivíduos mais abundantes foram Briconaméricos, Piabina e Poecília. Eles representaram juntos 40% de todos os nossos indivíduos amostrados durante toda a coleta. Quando a gente separa esses indivíduos por suas características de dispersão ou pelos seus traços de dispersão, nós conseguimos ver que dentro do uso do hábitat, 15 espécies são bentônicas, 13 espécies preferencialmente de águas rápidas e 20 espécies são de tamanho médio. Aqui a gente consegue ver que os nectônicos, eles ainda apresentam maior abundância, né, mesmo tendo menos espécies dentro. Isso por conta da ocorrência dessas duas espécies que nós já mostramos anteriormente. Então a abundância, ela vai variar de acordo com os grupos funcionais que nós selecionamos para o nosso trabalho. Quando a gente passa para a próxima etapa, que é para observar a importância do ambiente, do uso do solo e da variável espacial, a gente consegue observar que, usando a abordagem da desconstrução da metacomunidade, nós descobrimos que os fatores ambientais eram importantes para quase todos os grupos de espécies. Então a gente consegue ver que para as espécies de margem, nectônicas, nectobentônicas e de superfície, o ambiente ele foi importante para 4 delas, sendo que para a nectônica ele não está marcado, mas a clorofila foi importante, só que o R quadrado muito baixo, de 0,07, né? Mas para os outros, nós tivemos, por exemplo, um R quadrado por filtro espacial, quando a gente fala para peixes de margem, de 28%. Ou quando a gente fala para o ambiente, um R quadrado para peixes nectobentônicos de 26% de explicabilidade. Então, diferentes grupos de espécies são estruturados por filtragem ambiental e limitação de dispersão. As alterações abruptas na profundidade, no substrato ou no fluxo, eles dificultam a dispersão entre essas comunidades. Por quê? Pela preferência ou pela importância do hábitat para esses indivíduos ou para esse grupo. E nossa hipótese 3, né, ela foi parcialmente corroborada porque os preditores espaciais foram importantes para alguns dos conjuntos propostos, como peixes de margem, como fluxo e temperatura, pois os riachos menores, com canais estreitos e poucas piscinas, contêm espécies menores. Ou seja, riachos pequenos, como foram nossos casos, eles têm uma relação com o ambiente representado, né, pela preferência e ocorrência dessas espécies. Quando a gente fala aqui sobre a velocidade preferida desses indivíduos, a gente consegue encontrar que peixes que preferem águas rápidas ou águas lentas, né, eles têm uma significância ou eles têm uma relação tanto com características do ambiente, né, que são as mais importantes para esses grupos aí, como a gente consegue ver que para indivíduos de água lenta, eles têm importância tanto para o ambiente, quanto para o espaço, quanto para o filtro espacial. Então a gente consegue observar que peixes de regiões com águas mais lentas provavelmente sofrerão de maneira mais profunda com a modificação nos ambientes. E a nossa hipótese 4, ela também foi parcialmente corroborada, indicando que os componentes de paisagem, como a área da bacia, né, e a pastagem, apresentam relação com espécies de fluxos lentos, indicando também relações do uso de solo com espécies de fluxo mais rápido e o que não estava previsto, né, o que a gente não tinha imaginado, que essa relação ela pudesse acontecer. E a nossa hipótese 2 mostra que os componentes espaciais são importantes para os grupos de espécies de baixa capacidade de dispersão, como espécies menores, de mobilidade reduzida e espécies bentônicas. No entanto, os preditores ambientais também foram importantes para os grupos de peixes. Então, como a gente consegue ver aqui, nós temos para a mobilidade, né, da escolha da velocidade da água, a importância para peixes de água lenta e peixes de água rápida. Por último, quando a gente olha o tamanho desses indivíduos, a gente também consegue observar que para peixes grandes e peixes menores, a gente encontra importâncias maiores, mas principalmente para peixes pequenos. Provavelmente porque o nosso ambiente, ele em maioria
foi constituído por peixes pequenos, por se tratar de riachos de tamanhos menores, né? Então a gente consegue ver, por exemplo, aqui que o ambiente ele explica 23% da ocorrência de peixes pequenos. Filtros espaciais em larga escala poderão responder melhor com o aumento da extensão espacial e também para espécies maiores, pois a limitação da dispersão provavelmente será mais eficiente. Organismos pequenos e especialistas possuem uma dispersão controlada principalmente por variáveis ambientais, locais, enquanto variáveis espaciais seriam relativamente mais importantes para espécies generalistas de hábitat. Então a gente consegue ver uma diferença aqui entre esses grupos. Finalizando o artigo 1, a gente entende a importância da vegetação ripária. Então vamos lá. Quando a gente fala em vegetação ripária, os sólidos totais dissolvidos, condutividade e temperatura, assim como clorofila, são extremamente importantes e são influenciados pela presença dessa vegetação ripária. A integração biológica, ela tem relação com a profundidade, fluxo e a turbidez daquele ambiente. E por isso, manter as características originais do riacho é extremamente importante, o que mantém efeitos consistentes na diversidade funcional da comunidade de peixes. Além disso, a perda da vegetação ripária, ela pode trazer alguns efeitos, como por exemplo, o aumento do processo de assoreamento e turbidez, por conta da entrada excessiva de material, além da redução da profundidade, como a gente tinha explicado ou como a gente tinha visto anteriormente, pelo excesso de sedimento, e isso vai fazer com que exista uma mudança no fluxo. Além disso, nós temos a interferência direta na comunidade de peixes e a mudança na composição de espécies, né, e nos grupos funcionais desse ambiente. Então, a complexidade do hábitat é a palavra-chave desse nosso artigo 1. Então, quanto mais complexo, quanto mais estruturado o hábitat for, melhor será a diversidade funcional e esses grupos estarão presentes ali em maior quantidade, né? Em riqueza e em variedade funcional. É o que nós encontramos aqui no nosso artigo 1. O nosso artigo 2, ele é denominado Concordância Taxonômica e Uso de Grupos Substitutos para Comunidades Aquáticas de Riacho. Nesse artigo 2, ou nesse capítulo 2, nós temos uma abordagem diferente do primeiro. Nós tentamos aqui, nesse artigo 2, entender ou avaliar os diferentes métodos de substituição taxonômica, numérica ou entre táxons em riachos, considerando grupos aquáticos distintos. Além disso, pretendemos investigar se esses diferentes níveis ou grupos têm respostas semelhantes ao gradiente ambiental e à distância espacial. Então, nesse caso, nós limitamos para o ambiente e para o espaço. A partir da literatura, então, nós criamos ou nós pensamos em algumas hipóteses. A primeira hipótese, nós esperamos que a alta relação entre nível de espécie e demais níveis superiores, como gênero, família e ordem, né, elas sejam maiores. A hipótese 2, nós esperamos que seja possível a substituição da abundância de espécies de peixe pela definição de presença-ausência e que a gente consiga fazer uma avaliação de presença-ausência e que ela responda com a mesma qualidade do que a abundância. A nossa hipótese 3 é de que a relação entre espécies de peixes herbívoros e fitoplâncton seja correlacionada entre si, principalmente por conta da alimentação ou da dependência alimentar desse grupo. A nossa hipótese 4, nós acreditamos que o fitoplâncton e a comunidade epilítica, né, ou de perifítons, ela seja relacionada entre si. Ou seja, os fitoplânctons, em algumas espécies, eles têm origem nesses indivíduos que primeiro ficam presos ao sedimento e depois se soltam, né, em forma de fitoplâncton de vida livre. A nossa quinta hipótese, nós esperamos que o zooplâncton seja relacionado a espécies de fitoplâncton local, isso por conta da dependência alimentar, né? E a nossa sexta hipótese, nós acreditamos que peixes carnívoros estejam relacionados ao grupo de zooplâncton, por estes servirem como alimento para esses peixes. Então nós temos aqui 6 hipóteses no nosso capítulo 2, e a partir disso, então, nós construímos, né, essa primeira imagem de como seriam essas análises baseadas nessa hipótese que eu acabei de falar para vocês. O primeiro conjunto, então, seria de resolução taxonômica. Por exemplo, eu teria uma concordância para os grupos de fitoplâncton, perifíton, zooplâncton e
peixe, dentro de cada um desses grupos, espécie e classe, espécie e ordem, espécie e família, espécie e gênero. Por exemplo, eu posso substituir espécie por esses outros níveis taxonômicos? A nossa próxima hipótese, então, era a resolução numérica. Eu posso substituir uma tabela de abundância por uma tabela de presença-ausência? A nossa terceira ali era de que a gente conseguisse substituir entre grupos distintos. Por exemplo, eu consigo substituir peixe por perifíton, peixe por fitoplâncton, peixe por zooplâncton, né? Ou, se eu pensar em grupos tróficos, peixes herbívoros por fitoplâncton, herbívoros ou peixes herbívoros com perifíton. E a nossa última, né, seria a relação do ambiente com esses grupos, do ambiente, do espaço e a influência do ambiente e do espaço associado para esses grupos que nós observamos nesse capítulo 2, ok? Então, para análise de dados, o que nós fizemos? Primeiro, a gente fez a transformação de Helling para retirar o efeito das espécies com alta abundância. Posteriormente, esses dados eles foram preparados para serem submetidos à análise de Procrust e de Mantel. Para o Mantel, foram geradas matrizes de distância de Bray-Curtis e para os dados de densidade e o coeficiente de Jacquard para os dados de presença-ausência. Ou seja, nós preparamos as tabelas para que elas possam ser submetidas ao Mantel, né? Que ele vai fazer uma análise entre duas tabelas distintas. Depois, nós fizemos, então, foi realizado um teste parcial de Mantel com 1000 permutações, com o método de Pearson, para avaliar a correlação entre as variáveis, tanto entre os níveis taxonômicos, quanto a resolução numérica, os grupos substitutos, né, para cada um desses que nós preparamos a tabela. E por último, os dados foram submetidos ao escalonamento multidimensional, né, que é o NMDS, e os 2 primeiros eixos, eles foram isolados e posteriormente eles foram submetidos à análise de Procrust, para a gente conseguir também entender quais seriam essa importância tanto do Mantel quanto para o Procrust, e que essa metodologia diferenciada, se ela teria respostas similares ou ela teria uma resposta diferente. Lembrando que essas medidas elas são parecidas quando a gente observa nos resultados, ok? Em relação ao ambiente e à distância espacial, a análise de redundância, nós fizemos uma análise de redundância parcial para avaliar a influência sobre a abundância dos níveis taxonômicos, né? E nós posteriormente fizemos também a avaliação do forward selection, ou seja, para cada um dos grupos, né, a gente fez então uma seleção de quais seriam as características ambientais mais marcantes para aquele grupo ali, para que pudesse ser feito depois uma RDA parcial para cada um desses grupos e que a gente conseguisse encontrar o resultado de significância baseado então em testes de ANOVA, ok? Dos resultados, a gente consegue ver que para os grupos distintos, então nós temos aqui perifíton, fitoplâncton, zooplâncton e peixe, nós temos aí uma abundância de cada um desses grupos. Se a gente olhar essa estrutura, esse gráfico lateral, vou dar um zoom aqui para a gente ver, nós conseguimos ver aqui a riqueza de cada um dos grupos, né, representados por cada uma dessas imagens. E a gente consegue ver que o grupo de zooplâncton, ele apresentou uma maior riqueza quando comparado aos demais. Dos resultados, nós tivemos 1.098 indivíduos de peixes, com 33 espécies, 26 gêneros, 18 famílias e 6 ordens. Para fitoplâncton, 68 espécies. Para a comunidade epilítica, 41. Para zooplâncton, 88. Então, a partir desses dados, né, nós tivemos então a construção das nossas tabelas e os resultados adquiridos a partir disso foram. Quando a gente observa o teste de Mantel e o teste de Procrust, a gente selecionou variáveis sempre acima, ou relações, né, sempre acima de 0,7, que é o que, de acordo com o EINO, são as mais confiáveis para essa relação entre o ambiente. Como a gente pode ver, tanto para peixe, quanto para fitoplâncton, quanto para perifíton e zooplâncton, nós observamos relações maiores entre classificações maiores, como, por exemplo, entre gênero e espécie, entre espécie e família, né? Foram aquelas que nós conseguimos observar melhor. Para aquelas classificações mais abrangentes, como, por exemplo, classe ou ordem, a gente já não teve, por exemplo, observação para fitoplâncton, nem para perifíton,
e nem para zooplâncton, né? Então o peixe ali, ele até o momento ele representou mais. Então, a partir disso, a gente consegue ver que classe não foi significativo para nenhum deles, porque basicamente para peixe, por exemplo, nós temos apenas uma classe, tá? O que é esperado nesse resultado. Continuando aqui então. Quando a gente olha para a substituição numérica, né, em que a gente trocaria uma tabela de abundância por uma tabela de presença-ausência, a gente consegue ver que para a maioria dos grupos, né, na verdade para todos os grupos, essa substituição ela é possível. Só que quando nós passamos para a próxima etapa, que é a substituição entre grupos, né, e entre as características também considerados, né, os traços funcionais, a gente não consegue observar uma possibilidade de troca entre esses grupos. Então, esses daí foram os resultados que nós encontramos a partir das análises desses dados. Em relação à interferência do ambiente, a gente consegue ver que para os indivíduos, para os peixes, nós encontramos uma alta dependência do ambiente, assim como para o filtro espacial, né? Lembrando que o valor de R², ele vai ser alto aqui, tanto para a espécie, quanto para a ordem, né, que são os maiores valores que nós observamos, que é 14% e 15%. A única que não foi significativa, como a gente pode ver aqui, foi para gênero, né, em que o filtro espacial não teve significância. Quando a gente passa para o próximo grupo de fitoplâncton, a gente observa também que para todos os grupos o ambiente foi importante. Para perifíton, nós tivemos apenas a importância do filtro espacial para a classe desse grupo, e para o zooplâncton a gente consegue ver que de gênero até classe aqui as avaliações elas foram significativas, né, e que apenas para a espécie que nós não tivemos uma significância, ou seja, nós temos aqui a importância do ambiente para a maior parte desses indivíduos, ok? Quando a gente observa esses dados, então, a gente encontra uma forte congruência entre os níveis taxonômicos mais elevados. Dados de presença e ausência e abundância podem ser utilizados, né, de forma substituta. Além disso, a gente consegue observar também que nós não encontramos congruência de táxons cruzados, que era a nossa previsão ou a nossa hipótese 3. Ou seja, nós não conseguimos fazer a coleta de apenas um grupo e substituir esse grupo por outro na hora do resultado, tá? Isso daqui, pra gente, mostra a importância de cada um desses grupos no processo de amostragem, certo? Porque a substituição desses grupos resultaria em perda de informação. Então, os grupos apresentam respostas complementares, só que nós precisamos captar esses diferentes grupos na hora de fazer o biomonitoramento, captando diferentes aspectos da variação do ambiental dos riachos, né? Além disso, a taxonomia, a resolução, elas podem ser aplicadas até mesmo para avaliação do impacto ambiental. Lembrando, claro, que nós precisamos ter cuidado em quais os dados nós podemos utilizar para a substituição e quais os tipos de substituição. Isso vai corroborar com vários estudos da área que mostram que para a maior parte dos grupos a substituição taxonômica ela é eficiente. Além disso, nós temos um alto nível de concordância da comunidade em pequenas áreas geográficas, como para peixe e perifíton. Isso pode acontecer porque esses indivíduos eles têm uma melhor capacidade de escolher em qual local eles vão permanecer, diferente, por exemplo, de fitoplâncton e zooplâncton, que são muito levados pelo fluxo e pela ocorrência de outras características ambientais, né? Naquela região ali, como por exemplo o fluxo da água. Além disso, a resolução taxonômica maior apresenta maior número de famílias e gêneros, que é o caso do perifíton, o que vai apresentar uma maior congruência, ou seja, quanto maior for a quantidade de gênero ou família naqueles grupos, a tendência é que eles apresentem valores maiores de correlação. E para dados de presença-ausência, nós temos que tomar bastante cuidado, porque os dados de presença-ausência removem a diferença da abundância e reduzem o efeito das espécies dominantes. E aí nós precisamos entender que muitas vezes espécies raras elas podem ser tão significantes quanto espécies comuns. E para isso a gente tem que entender
qual é o ambiente que nós estamos fazendo o processo de seleção, e vários estudos e vários pesquisadores mostram que nós podemos usar essa substituição para presença-ausência? Sim, mas com cuidado a partir daquele ambiente que nós conhecemos previamente. Então, para o biomonitoramento, nós podemos usar diferentes ferramentas e em diferentes momentos, certo? Para finalizar a nossa discussão, a concordância entre grupos biológicos e divisões tróficas não foi significativa, então a gente conseguiu ver que não existiu um resultado significativo e que este padrão corrobora com outros estudos e ele destaca a importância de cada um dos grupos para o ambiente, ou seja, os grupos são complementares entre si e eles não podem ser substituídos em uma avaliação de biomonitoramento e principalmente de biodiversidade. Não existe possibilidade de substituição desses grupos. Em relação aos gradientes ambientais, a partir dos dados, nós podemos prever respostas a nível de espécie e observar a heterogeneidade do ecossistema aquático, ou seja, quando existe alguma variação do ambiente, principalmente daqueles principais, os principais fatores ambientais, a gente provavelmente consegue identificar mudança também nas comunidades que a gente observou ali. Então, para peixes, o que a gente consegue observar é que existe uma diferença ali para as variáveis ambientais, em que elas explicam até 30% desse grupo, ou a ocorrência desse grupo, como profundidade, fluxo e o fósforo total, e que o ambiente ou a distância espacial consegue explicar até 15%, tanto usando filtros mais finos quanto filtros mais grossos. Ou seja, os efeitos do ambiente sobre a comunidade de peixe é bem mais destacado do que para os outros grupos. A gente consegue ver ele bem mais claro, né? É o que mostrou os nossos resultados aqui e corrobora com outros estudos que nós citamos aqui no nosso trabalho. Então, a partir disso, a gente vai para o terceiro capítulo. O terceiro capítulo, ele é nomeado Efeitos diretos e indiretos do uso do solo, variáveis ambientais locais e produtividade na diversidade de peixes de riacho. Então, nesse terceiro artigo, a gente tem uma abordagem em que nosso objetivo é investigar os efeitos diretos e indiretos do uso do solo, ambientes naturais, agricultura e de pastagem, e das variáveis ambientais, como tronco, areia e lama, fluxo, temperatura, clorofila, nitrato e o foliço, sobre a diversidade taxonômica e funcional dos peixes de riacho do nosso bioma cerrado. Aqui a gente consegue ver algumas imagens, né, dos pontos de coleta, então a gente consegue ver que existiam ambientes mais abertos e ambientes mais fechados ou protegidos, fazendo aquela variação que a gente propôs no início, né, de diferentes ambientes com diferentes impactos. Aqui nós temos uma imagem, que mostra a área de Silvânia centralizada e para vocês conseguirem ver o impacto sofrido nesse ambiente por conta da conversão do ambiente natural. Então, isso daqui é uma imagem do Google Earth, tá? Que foi retirada e ela é do ano de 2020. Então, a gente consegue ver o impacto naquele ambiente ali, que é um impacto bem grande para essa região, tá? A partir desse conhecimento, nós criamos 3 hipóteses. A primeira hipótese é do efeito direto, em que a mudança no uso de solo, ela afeta diretamente a variável ambiental. Ou seja, se eu tenho a conversão de um ambiente natural para um ambiente de pastagem, por exemplo, eu tenho um efeito direto sobre a variável ambiental que a gente vai avaliar. O segundo também é um efeito direto, mas é da variável ambiental em relação ao grupo funcional ou à riqueza funcional daqueles indivíduos de peixes naquele local. E a terceira hipótese, ela é uma hipótese de efeito indireto, em que a cobertura do solo afetará diretamente a qualidade da água, que afetará diretamente os peixes. Ou seja, eu tenho um efeito indireto da relação da mudança do solo com o grupo de peixes. Será que eu consigo ver esse efeito indireto, né? Então, se eu mudo a cobertura do solo, eu já posso falar que a minha característica ou que o meu grupo de peixes está mudando? Então, seria um efeito indireto, né, desse grupo. Claro que existe uma escala, mas eu quero ver se existe, eu só consigo testar esse efeito indireto nessa comunidade, né? A partir disso, então, nós utilizamos a riqueza das espécies por ponto amostral e a partir dessa riqueza, nós classificamos os peixes de acordo com a sua categoria funcional, que é aquela tabela que eu mostrei lá no início, e foi então construída uma entropia quadrática de Hall.
Essa entropia ela foi baseada em dois grupos de variáveis, que são as fuzzy e as nominais. As fuzzy são aquelas que nós classificamos ela de acordo com as características, por exemplo, de preferência alimentar, hábitat ou fluxo, e as nominais são aquelas de tamanho ou tolerância, né, do indivíduo. Então, posteriormente, os dados foram convertidos em uma matriz de distância de Gauer, né, e depois nós construímos uma outra comparação entre riqueza de espécies, diversidade funcional e a contribuição local, o LCBD, que é a diversidade beta no ambiente, né, também feita a partir da característica de abundância dos indivíduos. E por último, nós fizemos a nossa equação estrutural, ou a nossa modelagem, em que nós utilizamos o suporte do modelo teórico para construir esses efeitos diretos ou indiretos, que estão representados nessa imagem aqui. Então nós temos as variáveis de solo como primeira característica do lado de cá, no meio as variáveis ambientais e por último nesse canto aqui a riqueza de espécies e a diversidade funcional dos peixes. Os efeitos diretos são esses de um grupo para o outro, e os indiretos são da mudança da cobertura do solo relacionados à riqueza dos peixes ou à diversidade funcional, desse daqui. Então, esse foi a nossa estrutura, ou nosso modelo estrutural, né, que foi baseado, então, na nossa construção teórica dos efeitos diretos e indiretos. Para os resultados, nós temos aqui uma comparação entre a riqueza de espécies, a gente consegue ver aqui uma riqueza de espécies, né? E aqui nós temos a legenda, né? Então, de 0 a 5, de 5 a 10 e de 10 a 15 em relação à riqueza de espécies. Nessa próxima imagem, nós temos a diversidade funcional baseado na entropia de Hall, em que a gente consegue ver desde uma diversidade funcional muito baixa até uma diversidade funcional próxima a 0,30. E nessa última imagem nós temos o LCBD, que vai mostrar também a diversidade beta, a contribuição de cada um dos pontos. E a gente consegue ver que para cada uma dessas análises, né, para cada uma dessas classificações, a gente tem uma contribuição diferente do grupo dos peixes para cada um dos pontos amostrais. Quando a gente chega aqui no resultado do nosso modelo proposto, a gente consegue ver o seguinte: desses modelos indiretos, que era a nossa hipótese 3, a única delas que foi significativa foi do ambiente natural com a riqueza de peixes. Das outras, das demais, a gente não conseguiu encontrar uma relação direta entre a mudança do solo e as variáveis ambientais, mas nós conseguimos encontrar o resultado direto das variáveis ambientais com a riqueza de peixes e a diversidade funcional de Hall. Qual foram as características ambientais que tiveram efeito direto? O tronco e o nitrato tiveram efeito direto negativo e a temperatura e a clorofila tiveram efeito direto positivo, com uma variação entre eles aí, que nós vamos observar agora à frente. Tudo bem? Então, a partir desses efeitos diretos e indiretos, o que a gente consegue concluir? Que a comunidade íctica de Riacho do Cerrado, ela é afetada pelas variáveis ambientais locais, e que os efeitos da estrutura e da produtividade sobre a riqueza e diversidade funcional, elas são observáveis, ou seja, as variáveis ambientais, elas têm sim uma relação direta sobre a comunidade de peixe, seja sobre a diversidade, seja sobre a riqueza, né, diversidade funcional. Além disso, as áreas de cabeceira, ela é organizada pelas variáveis ambientais, ou seja, as principais são fluxo, temperatura e clorofila, né, que a gente considera como produtividade primária para aquele local ali. Então a gente consegue ver que por serem ambientes muito pequenos e muito restritos e por estarem inseridos em um ambiente bastante amplo ao seu entorno, essas características ambientais do riacho, elas têm grande importância naquele momento ali. Além disso, nós conseguimos ver que a homogeneização do hábitat e do ambiente causam redução nos parâmetros de avaliação. Ou seja, para aqueles ambientes que são mais homogêneos, nós tivemos redução em valores ali naquelas primeiras imagens, tanto para a riqueza
quanto para a diversidade funcional. Além disso, a energia disponível, que é medida como a temperatura, ela vai limitar a ocorrência de espécies. Ou seja, a temperatura foi um dos limitantes de temperatura, ou foi um dos limitantes de ocorrência dessas espécies. Lembrando que quanto mais aberto o ambiente estiver, maior a temperatura. Quanto mais desmatado a região tiver, menos área ripária nós tivermos, maior a temperatura, porque a incidência de sol vai ser maior naquele corpo d'água que é bastante pequeno, né? Então nós temos que períodos de chuva e seca têm diferentes impactos sobre as variáveis ambientais e, além disso, as variáveis ambientais têm impacto sobre o número de espécies, indivíduos e suas funções no hábitat. Isso porque, lembra que nós comentamos anteriormente que períodos de chuva nós temos um alto fluxo de água para dentro do riacho, principalmente aqueles que não têm a área ripária, e para períodos de seco, inclusive alguns córregos conseguem secar pela ausência da área ripária e eles secam nesse período, afetando toda a comunidade local. O uso de solo na escala da microbacia, ele é bastante importante porque ele tem efeito direto na qualidade da água e na estrutura do riacho e indiretamente na assembleia de peixe, como a gente pôde ver. E pelos nossos resultados, a gente conseguiu observar que apenas o ambiente natural teve impacto positivo sobre a riqueza de espécie, né? Para ambientes naturais, a riqueza de espécies é positiva e significativa. Isso já foi demonstrado em vários outros locais, como por exemplo na Amazônia. E também, né, nós temos que a agricultura e a pastagem ela tem uma relação positiva, porém não significativa sobre os efeitos, né, ali sobre o grupo das espécies. Então seria uma relação positiva, mas ela não foi significativa ali. Por que a gente pode observar isso? Já foram encontrados estudos em que o impacto ambiental, né, e que a presença de pastagem ou agricultura, ela vai causar uma modificação na estrutura e ela vai priorizar principalmente espécies não nativas, ou seja, espécies invasoras. E essas espécies invasoras, elas causam impacto muito grande no ambiente. Então, essa relação ser positiva não significa obrigatoriamente, né, que ela seja uma relação que tenha ela seja positiva para o ambiente. Como, por exemplo, a gente pode destacar a presença do guppy, né? Que é aquele peixinho pequenininho que a gente viu, que é o Poecilia, que ele é muito abundante na região e ele é um peixe introduzido. Então, a gente tem que entender que não é obrigatoriamente a relação positiva, está relacionado diretamente à presença dos indivíduos naturais ou daqueles indivíduos que são naturais daquela região. Então, a conclusão geral dessa tese de doutorado, nós conseguimos chegar a tais pontos. Primeiro, a diversidade da metacomunidade pode ser usada como base para entender os determinantes da estrutura da comunidade. O fluxo e os peixes pequenos são aqueles que mais interferem no ambiente. As variáveis espaciais, elas têm interferência principalmente em peixes grandes e peixes que preferem águas lentas, e as variáveis de paisagem, elas têm relação com peixes pequenos e a estrutura do hábitat. A alta congruência, ou seja, o alto potencial de biomonitoramento, ele vai ser principalmente para resolução taxonômica e numérica em escalas locais, o que a gente pode fazer um uso muito efetivo para o biomonitoramento. Além disso, nós temos o benefício da abordagem multitaxa, que seria a melhoria em programas de biomonitoramento, a redução de custos e a rapidez. Porque a gente pode reduzir, por exemplo, uma abundância para presença-ausência. Claro que não para estudos de biodiversidade, como eu já disse antes, mas para estudos de biomonitoramento. Seria uma melhoria, uma velocidade maior ali naquele trabalho, o que a gente conseguiu encontrar como resultado positivo aqui. Além disso, as variáveis ambientais, elas afetam a produtividade e assim afetam a riqueza e a diversidade funcional das espécies locais. Depois, as relações causais dos efeitos diretos e indiretos. O uso do solo, ele causa efeitos sobre variáveis ambientais e de produtividade que causam efeitos sobre a biodiversidade taxonômica e funcional. E a gente conseguiu encontrar que áreas naturais, elas têm efeitos sobre riqueza e diversidade.
Quanto mais preservado for o ambiente, melhor a riqueza daquele local ali, né? Nós temos que zonas ripárias têm interferência sobre relação direta significativa sobre a riqueza das comunidades de peixe. As áreas ripárias está ligada, né, à manutenção da comunidade íctica e ambientes alvos para ação urgente de preservação. E como final, a gente vê que a preservação do ambiente natural, principalmente em condições ambientais locais dos riachos, realmente está ligada a melhores condições de riqueza e diversidade funcional das comunidades de peixe. Ou seja, quanto mais preservado o ambiente tiver, melhor será a condição que nós encontraremos daquela comunidade. Então, esses 3 artigos, com abordagens bastante diferentes entre si, eles mostram para a gente que para ambientes de riacho, que são as cabeceiras, que são as nascentes, que são regiões em que elas abastecem toda uma bacia hidrográfica, a presença das zonas ripárias são extremamente importantes para a comunidade de peixes e para os outros grupos. E que algumas abordagens podem ser feitas para biomonitoramento, mas não para estudos de biodiversidade. Então a nossa conclusão ela é bem abrangente, ela é uma conclusão bem profunda, são 3 artigos distintos que eu espero ter colaborado para a ciência, né, com esses 3 artigos aqui, com esses 3 capítulos que foram gerados a partir desses 4 anos de muito trabalho e de muito estudo. A partir desses dados, eu gostaria de agradecer muito, né, a todos os colaboradores, ao laboratório, ao Nepal, que fizeram as nossas, auxiliaram nas nossas amostragens e principalmente identificação, né? Ao pessoal do Laboratório de Processamento de Imagens e Geoprocessamento, LAPIG, da UFG, ao COFA-PELD, que foi o que proporcionou a minha bolsa de doutorado durante os 4 anos e permitiu com que eu fizesse esse trabalho com a melhor qualidade possível. A FAPEG, que teve relação também com a bolsa de apoio, né, ao processo. Ao CNPq, ao UFG, ao EG e ao programa RENAC, onde eu pude fazer esse meu aperfeiçoamento no doutorado, o que me deixa muito feliz, né, de voltar para casa depois de eu ter feito graduação na UEG. A CAPES também pelo apoio de outros indivíduos que participaram muito desse projeto. Eu agradeço agora pessoalmente ao meu orientador, que eu tenho certeza que sem ele não existiria a possibilidade do término, porque ele compreendeu o meu processo de crescimento, de aprendizado, né, que é individual, né, cada processo de cada pessoa é individual, e eu agradeço muito o João por ter compreendido esse momento. Gostaria de agradecer com muito carinho a Karine, tá? Karine Machado, Karine Borges Machado, que faz parte dos meus 3 capítulos e que eu tenho certeza que foi uma contribuição gigantesca para o meu crescimento como profissional. Então eu a admiro muito como profissional. Gostaria de agradecer ao Pedro Paulino, que fez parte também em uma grande importância no meu trabalho, né? E a todos os meus colegas que me ajudaram nas coletas, nas amostragens, nas conversas científicas para a construção desse trabalho. A minha família, que me deu apoio incondicional para que eu chegasse até aqui, e gostaria de agradecer, por último, mas não menos importante, a banca, que eu tenho certeza que vai contribuir de maneira muito grande e muito forte para a melhoria desse trabalho. Muito obrigado a todos, espero que tenham gostado. Até mais, um abraço.